Uma das principais críticas é como ele lidou com a pandemia, né? Falam bastante sobre isso. E aí tem aquela... Acho que são duas frases dele zombando de quem pegou Covid ou de quem tava sem conseguir respirar, né? Tem essa narrativa. Qual é a tua visão sobre isso que ele fez? Então, o que acontece? É muito engraçado, porque o pessoal que fala, por exemplo, fala muito da gripezinha, né? Falam muito da questão da falta de ar e falam muito do não sou coveiro, né? O não sou coveiro, ele tava nervoso na hora, tava enchendo ele de pergunta e ele mandou essa mesmo, ele já pediu desculpa por isso. E essa é a única que eu realmente posso dizer que eu entendo que as pessoas ficaram um pouco chateadas com essa. É a única. Porque de resto, da falta de ar, por que ele fez aquilo? Ele tava tirando sarro de alguém? Não, ele não tava tirando sarro de ninguém. Ele tava criticando o protocolo Mandetta. O que ele fala? Você pega o vídeo inteiro pra assistir, ele fala... Não, porque aí porque ele teve muito desentendimento com o Mandetta até o Mandetta deixar o Ministério da Saúde. Graças a Deus o Mandetta saiu do Ministério. Foi um caos enquanto aquele cara tava lá. Não devia nem ter entrado. E ele tava ali naquele período antes do Mandetta sair, onde eles estavam em pé de guerra. Foi que nem um pouco antes do Moro sair, que eles estavam brigando o tempo todo também. Foi mais ou menos a mesma coisa. E o Mandetta mandou aquele absurdo de falar que fique em casa até estar com falta de ar. Não vá pro hospital, a não ser que você esteja realmente sem conseguir respirar. E o Bolsonaro ficou puto com aquilo. E aí, naquela live, ele tava metendo o pau no Mandetta. E ele fala, porque o cara fala que você tem que ir pro hospital só quando você tiver com falta de ar. É esse o contexto do vídeo. Entendeu? Só que aí pegam o trechinho dele imitando gente com falta de ar e falam, ele tava zoando, olha só, tava fazendo piadinha. O da gripezinha, se você pega o trecho inteiro, ele fala, não, porque como disse o médico da Globo, o Drauzio Varela, é uma gripezinha. Ele literalmente parafraseou. O Drauzio tinha falado isso. Um pouco antes da pandemia realmente ficar ruim, chegar no estado que chegou, foi bem no comecinho, os primeiros casos que apareceram no Brasil. O Drauzio tinha falado que não ia ser algo grave, porque era uma gripezinha e bibibibobobó. E era um dos médicos de maior destaque que a gente tinha falando isso no momento, porque o Drauzio é um dos médicos de maior destaque do Brasil. E o Bolsonaro falou isso. O Bolsonaro falou, o médico aí da Globo disse que é uma gripezinha. E aí ele entrou naquela do histórico de atleta e tudo mais, que se ele pegasse por ser uma gripezinha, ele não ia ficar ruim e tudo mais. Que foi o que aconteceu. Ele pegou e ele não ficou tão ruim. Entendeu? Mas foi isso, ele não falou que é uma gripezinha, para de reclamar. Ele tava citando ele tava citando a fala de um médico. Por que ninguém foi meter o pau no Drauzio Varela, né? Tanto que você vê na sabatina dele da Globo, a Globo só pegou na questão da falta de ar. A Globo nem falou disso, porque eles sabem que foi o médico deles que falou isso. Sim. Sabe? Então eles fingiram que isso não aconteceu, embora a própria esquerda use esse discurso o tempo inteiro. E o slogan de genocida? Assim... A pessoa não sabe o que genocida significa, né? Porque genocídio, por definição, você pega um dicionário e é o extermínio calculado e planejado de uma população específica com base em aspectos de raça, ou religiosos ou culturais, ou, se não o extermínio planejado, você colocar essas pessoas sobre condições insuportáveis de viver, ou você impedir que essa população se reproduza. E isso não aconteceu no Brasil. De forma alguma. O Bolsonaro não falou, vamos matar todo mundo de coronavírus que seja preto. Isso não aconteceu. Foi uma doença. Não tem como você atribuir uma doença a genocídio. Mas eles usam a palavra como um exagero, né? Pra falar da irresponsabilidade que, teoricamente, ele teve ali. Bem teoricamente, né? Porque na prática não foi. É isso que eu quero saber. Como é que tu vê na prática as medidas dele em relação à pandemia? Em julho de 2020, a AstraZeneca já estava sendo negociada. Em julho de 2020, logo que começou, a AstraZeneca já estava sendo negociada. O Pazuello, acho que era Pazuello, ministro na época já, ele já falou que eles já estavam negociando sei lá quantas centenas de milhões de doses. E as doses chegaram aqui no Brasil em janeiro de 2021. Lá para 17 de janeiro, 18 de janeiro, por aí. O primeiro país que começou a vacinar em dezembro. Né? Foi Inglaterra? Então, foi algum país que produz a vacina, se eu não me engano. Foi Inglaterra. Eu não lembro qual que foi. Por aí. Então, assim, você pegar países que produzem a própria vacina, é óbvio que eles vão ter começado a vacinar antes da gente. E o Brasil, com toda a burocracia e com toda a questão financeira, ainda assim a gente começou a vacinar cedo. E as doses foram compradas, literalmente toda e cada dose que foi comprada com verba federal. E elas foram compradas rápido.
tá? Não tem como você dizer que começaram a vacinar em, sei lá, novembro, dezembro, a gente começou a vacinar em janeiro e a gente tá atrasado. Não, não tamo. É Brasil. Não tinha como ser mais rápido que isso, sabe? Então, assim, eu realmente não entendo de onde veio essa pecha de genocida. Eu acho que foi só a vontade de querer desmoralizar mesmo. Porque morreu muita gente. Óbvio que morreu. Mas não foi um extermínio calculado de um grupo específico de pessoas por parte de um líder totalitário. Em nenhum momento ele mandou matar alguém. O genocídio tem que ser voluntário. Não existe genocídio involuntário. O que se diz é que as medidas que ele tomou não foram as melhores e aí acabou matando 700 mil pessoas. Mas quais medidas mataram 700 mil pessoas? Eu quero entender também o que... Esse que é o ponto, sabe? Então, assim, existe um risco e ele tava falando, vamos tomar cuidado com esse risco. Mas em nenhum momento ele falou, não, vocês não vão tomar porque eu não quero. Ele não impediu a vacinação no Brasil. Ele não impediu, pelo contrário, ele comprou. Em janeiro a gente já tava vacinando. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil iniciou no meio de janeiro de 2021. E tem a frase do jacaré em tudo isso aí, né? Nesse meio todo aí. Sim. É nesse contexto que entra essa frase. É porque assim, exatamente isso. Ele falou, eu vou tomar e eu não sei o que pode acontecer comigo. Vai que eu viro um jacaré. Entendeu? Por quê? Porque você não sabe se você tem alguma condição que pudesse acarretar algum efeito colateral. Transformaram isso numa piada, porque ele usou um termo aí, né? Jacaré. Tá, ok, beleza. Sim. E transformaram isso numa piada, disseram que talvez fosse falta de sensibilidade dele de novo, enfim. Mas, assim, sinceramente, ele não fez nada que impedisse as pessoas de se vacinarem, pelo contrário, sabe? O que ele podia fazer era comprar vacina e distribuir verba, certo? Porque o Supremo Tribunal Federal atribuiu aos estados a responsabilidade por manejar a verba recebida da pandemia e não ao governo federal. Então, cada governo do estado manejou da forma que achou melhor. Aí a gente teve a CPI, teve hospital literalmente com parede falsa, com respirador escondido sem ser usado, e a CPI nem passou perto de investigar isso. Quantos governadores envolvidos em suspeita de corrupção foram chamados na CPI? Nenhum. Entendeu? Então, quem realmente pode ter cometido crimes, quem realmente pode ter sabotado a área da saúde, desviado verba para respirador, desviado verba para cama de hospital, para leito de UTI, são os governadores. E eles foram investigados? Não. Nenhum deles foi. Então, assim, foi algo extremamente grave que foi feito. Realmente, muita gente morreu e teve alguém que teve culpa, assim. O número de mortes poderia ter sido pior. Mas eu não consigo culpar o Bolsonaro por isso. Porque o que ele podia fazer, ele fez. Ele comprou as vacinas, ele distribuiu a verba. Agora, gente, aquele caso do hospital com parede falsa, o que foi aquilo? Eu não tô ligado nesse caso. Teve um caso num hospital que tinha uma parede falsa com respirador dentro da parede falsa, sem estar usando. Enquanto tinha gente precisando na UTI. Aí você pergunta, por que aquilo tava ali? Iam vender aqueles respiradores depois? Porque respirador é extremamente caro, né? Por que aquilo ali tava escondido? O que iam fazer com aquilo? De onde é que aquilo veio? Né? E isso não foi investigado. Então, realmente, aconteceram coisas. Provavelmente houve, sim, muito desvio de verba. Da verba que os governadores receberam do governo federal. E isso não foi investigado, porque a CPI foi um circo. Eles chamaram o velho da Havan pra perguntar por que antes de 2018 ele não usava roupa verde e amarela. E não entrevistaram os governadores, não interrogaram os governadores que estavam com suspeita de desvio de verba. Então, assim, se a gente tem que culpar alguém, são esses governadores, são esses prefeitos.